aos nossos corações. Deus tem colocado ela alguns dias dentro do meu coração. E nós vamos nesta noite extrair desse texto várias lições para a nossa vida, para que nós venhamos ter nesta noite um despertamento espiritual, porque muitas das vezes precisa nós virmos para a casa de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, e dentro do ouvir a palavra de Deus, a palavra ela nos instrui, nos ensina, nos conduz, nos ilumina, faz com que nós enxergamos o que é certo, o que é errado, o que está em falta, o que está em falha conosco. É a palavra de Deus, porque não existe outro método que venha te direcionar a não ser a palavra de Deus. Você pode ir num psicólogo, você pode ir numa pessoa renomada, pedir conselho, até bom mas a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O texto que nós lemos nesta noite, e dentro do seu contexto, você vai observar que vai tratar da Páscoa. Há poucos dias nós passamos pela celebração da Páscoa, e quando vem se tratar da Páscoa, esse acontecimento que nós lemos aqui, foi justamente no primeiro dia da Páscoa. Mas 2 dias antes da Páscoa, os sacerdotes, os homens da lei, os religiosos, no capítulo 14, eles tramaram algum meio para que eles viessem matar a Jesus, exterminar Jesus. Mas eles não podiam fazer justamente na Páscoa, porque ia alarmar o povo, ia alvoroçar o povo, porque na Páscoa em Jerusalém, todas as cidades circunvizinhas, eles vinham reunir em Jerusalém para a celebração da Páscoa, que foi determinado por Deus. Nós bem sabemos que a Páscoa, ela trouxe a liberdade para o povo de Deus, que estava escravizado no Egito por 430 anos. E quando celebramos a Páscoa, quando celebraram a Páscoa, estavam à mesa, levavam o cordeiro para ser assado, e com ervas amargas, comiam o cordeiro assado, e a Bíblia vai dizer que comia tudo, não comia parte, mas comia tudo, a barriga, a cabeça, o bucho, como diz o nordestino, tudo, não tinha divisão. Hoje nós em casa, quando cozinha um frango, ou compramos um frango já preparado, nós escolhemos as melhores partes, porque nós gostamos, mas o Senhor, Ele determinou que deveria comer toda a carne, independente qual região era do animal. Sabe o que me faz entender isso, pastor José? É que quando a palavra de Deus, ela é ministrada, ela é pregada para nós temos que comer a palavra, engolir a palavra de Deus, independente se não é da vontade ou do gosto nosso, mas a palavra nós temos que engolir e comer. Então estavam ali 2 dias e eles estavam tramando, ao ponto de que eles chamaram Judas Iscariote e bolaram um plano com Judas Iscariote dele trair a Jesus, para preparar uma traição para traí-lo, e deu-lhe 30 moedas de prata pela traição. E quando nós entramos ali no capítulo, no versículo que nós lemos, e no versículo 12 em diante, que já era o primeiro dia, Jesus nos seus dias, ele falou, olha, os discípulos perguntaram, aonde que nós vamos celebrar a Páscoa? E Jesus então dá instrução para ele, dizendo, olha, você vai até a cidade, você vai ver um homem levando um cântaro de água, e siga-o, segue ele até onde ele vai, e ele entrando dentro de uma casa, você pergunta para o dono da casa,
aonde que é a sala que nós vamos celebrar a Páscoa. E os discípulos obedeceram a Jesus e foram até a cidade e viu o homem levando o cântaro. Vocês já pararam para pensar porque o homem estava levando um cântaro? Não era costume de um homem levar o cântaro, mas sim mulher. A mulher samaritana é um exemplo. Então era fácil de observar o homem, porque era o único homem que estava levando o cântaro de água. E eles seguiram conforme o que Jesus disse e entraram então naquela casa e disse ao dono da casa: onde que é o local que nós vamos celebrar a Páscoa com a mesa? E a Bíblia vai dizer que chegando à tarde, Jesus foi com os 12, versículo 12, 14 e 12, e foi com os 12 para celebrar a Páscoa. O que me faz entender que esta celebração não era para qualquer um, não era aquele oba-oba, eu estou dentro, põe o meu nome aí que eu vou celebrar a Páscoa, eu vou celebrar a ceia. Não era para qualquer um, era nos dias de Jesus, justamente para os discípulos, pessoas selecionadas, pessoas que nas suas vidas decidiram, fizeram um voto de caminhar com Jesus, de renunciar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades e participar desse banquete, desta ceia ao qual Jesus estava preparando. Então nós entendemos, quando nós participamos da ceia, não é para todos, mas é para aqueles que decidiram aceitá-lo como seu Salvador e obedecer a sua palavra. Então são pessoas escolhidas, privilegiadas, porque Jesus disse: não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E dentro disso tudo, a partir do momento que nós decidimos em fazer um voto com o Senhor e fazermos um caminho na presença do Senhor, nós somos escolhidos para participar desta Santa Ceia. Então você é escolhido do Senhor para participar da ceia. E quando eles entraram, a Bíblia vai dizer que Jesus foi com os 12 e sentaram à mesa para ceiar. E aqui vai nos afirmar mais categoricamente que os que assentaram à mesa não foi qualquer um, mas foram aqueles que decidiram abandonar as redes, foram aqueles que decidiram abandonar a vida de pecado, as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e decidiram ir assentar à mesa. E eles estavam ali assentados porque eram pessoas escolhidas para aquele momento ali. E Jesus disse no versículo 18, Jesus disse: em verdade vos digo, que um de vós irá me trair. Você imagina, pensa comigo, é um momento de reflexão. Você vai para sua casa refletindo nesta noite. Você participar desse banquete, assentar à mesa, ser escolhido, ser privilegiado, e Jesus olhar no fundo dos seus olhos, dos nossos olhos, melhor dizendo, e dizer assim: ó, um de vós há de me trair. Um de vós, eu vos digo, em verdade vos digo, que um de vós há de me trair, que comigo come e há de me trair. Como entender isso, irmãos? Como compreender isso, amados? Uma pessoa que teve o privilégio de
sair da vida a qual ele estava, rumo à morte, à perdição, e foi salvo por Jesus Cristo, foi regenerado por Cristo, uma nova pessoa, uma nova criatura, está tendo o privilégio de sentar à mesa, não é com o presidente Trump dos Estados Unidos e nem com o presidente do Brasil, não, é sentado à mesa com Jesus, e Jesus sabendo que um deles iria trair Jesus. O que me faz entender e pensar que aquele ao qual iria trair Jesus não foi um ato ali no momento da mesa, não, foi algo preparatório que já vinha desenvolvendo para trair Jesus. Não era na Santa Ceia, não, amanhã eu vou tomar a Santa Ceia, a última, amanhã eu não vou mais na igreja, não, é algo que ele já vinha, praticando algo que a Santa Ceia só foi o checkmate, vamos dizer assim, para que ele decidisse trair Jesus. E é esta pergunta que me faz eu pensar, meditar, mas como a pessoa que tiver o privilégio de ser mudado a sua vida, pessoas como Pedro, João, Tiago, eram pescadores, pessoas iletradas, pessoas que não tinham conhecimento, eram apenas pescadores que a sociedade praticamente o condenava, mas quando eles aceitaram a Jesus, as pessoas já começaram a olhar com os olhos diferentes para eles, vendo que eles eram discípulos de Jesus. Como eu e você também na mesma figura, que nós estávamos condenados à perdição, estávamos caminhando para as trevas, para o inferno, mas a graça do Senhor alcançou a minha vida, te alcançou, mudou a sua vida, deu um novo nome, a vizinhança olha com um olhar diferente para você, e você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Como teria coragem de trair Jesus? Como esses discípulos que contemplaram os milagres que Jesus fez por 3 anos e meio, de contemplar um cego de nascença, mendigando, Jesus entoou o barro, o lodo nos seus olhos, era cego de nascença. Os discípulos viram ao ponto de os discípulos perguntarem para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi esse cego? Ele pecou no ventre da sua mãe, ou seus pais pecaram para que ele nascesse cego? Viram os milagres, viram como um dos milagres que Jesus estava andando, uma mãe levando o caixão de uma criança, a viúva de Naim, para enterrar Jesus, entrou na frente e ressuscitou aquela criança. Eles viram, irmãos, pessoas leprosas que viviam por lado de fora da cidade, porque não tinha contato com os de dentro, para não contaminar, era expulso de dentro das suas casas, não podia ver os seus filhos, ver os seus netos, estar junto com a família, viviam numa aldeia separada, e eles viram tudo isso, e a minha pergunta é: como eles têm coragem de trair Jesus? Como ele teria traído Jesus? Mas Pedro, como era um homem mais astuto, mais firme, falou assim: Jesus, eu não vou trair o Senhor, eu não o trairei, Senhor, eu darei a minha vida pelo Senhor. Olha o Pedro, irmão, os outros acho que olharam assim, sentado na mesa, ficou espantado, falaram: mas então Pedro é o nosso representante, ele é violento, é aqueles homens de bigode que quando fala, sustenta aquilo que fala. Era o Pedro. Senhor, eu vou até a morte, mas eu não traio o Senhor. Pedro. E depois, passados os dias, você vê o Pedro negando descaradamente, diante de todos. E ali era capaz de ele pegar uma espada e brigar com os 11 ali, defendendo a sua lealdade a Jesus. Pedro olha para João, que estava com a cabeça no peito de Jesus,
E deu o sinal, a Bíblia fala assim, que ele deu o sinal, tentando perguntar para João, para revelar, quem será que é, hein? Quem será? Que iria trair. Porque a Bíblia lá em Mateus capítulo 26, 24, vai dizer que seria melhor de não ter nascido aquele que iria trair o Senhor. Era melhor ele não ter nem nascido. E a Bíblia vai dizer que no versículo 19, eles começaram a ficar tristes. Você imagina uma reunião gostosa, sentado à mesa, os 12, com o Senhor Jesus, o Deus feito homem em carne, aquela alegria, felicidade, e depois daquela palavra, Jesus falando, eles começaram a ficar tristes, e dizer um após o outro: será que sou eu? Será que sou eu? Foi isso que esses dias, irmão, que eu fiquei bastante abatido, bastante triste na minha casa. Já faz dias pensando nisso, ao ponto de eu perguntar para Deus, Deus é testemunha do que eu estou falando, ao ponto de eu perguntar para Deus se as coisas que estão acontecendo hoje, no dia de hoje, será que é minha culpa? Será que eu não estou sendo mais fiel como poderia ser? Será que eu não estou mais sendo participativo dos trabalhos? E talvez por eu não ser participante tanto, eu não tenho trazido motivação para o meu irmão, por eu não estar aqui? Será que é culpa minha, Senhor? Eu fiquei perguntando isso para Deus, se era culpa minha dos trabalhos de quinta-feira, e ver você que não veio na quinta-feira, que poderia estar aqui e não veio, por simplesmente ter desprezado o culto. Será que é por causa de mim? Será que eu fiz alguma coisa que o irmão olhou e viu, eu nem percebi, ele ficou triste comigo e nem vim mais na igreja de quinta? Será? Foi essa pergunta que eu comecei a perguntar para Deus. Foi aí que Deus me levou nesse texto, ao qual os discípulos começaram a entristecer. Senhor, não começou a dizer um ao outro, dizer: por acaso sou eu esse traidor? E perguntaram: Senhor, porventura sou eu? E o outro também dizia: porventura sou eu. Sabe o que me faz entender? Que diante daquela mesa e daquele silêncio que tomou conta, eu entendo que os discípulos começaram a examinar a si próprios e observar que ainda eles não faziam completo a vontade de Deus. Ainda eles olhando para dentro dele, eles observavam: eu posso ser mais fiel, eu posso ser mais participativo, eu posso ter uma fidelidade mais justa diante de Deus. Era a pergunta que eles começaram a latejar no seu coração, porque até então achavam que ele era dali para o céu, era dali para a glória, mas as perguntas serviam para eles refletir. Ninguém apontou para Judas, nem Pedro falou assim: eu acho que é o Judas. Nem Mateus também falou: olha, tudo leva a quê, Pedro? Tudo eu estou analisando bem, o jeito que o Jesus falou, está na cara que é o Judas. Não, cada um examinou assim. Você viu o texto? Cada um olhando para si perguntou: sou eu? E eu faço essa pergunta para você nesta noite: será que você seria capaz de trair Jesus, irmãos? Será que você teria capacidade de trair Jesus depois de tudo que o Senhor fez por você? Da onde Jesus arrancou você e trouxe para cá, trouxe você com a sua família, uma família bonita,
de se alegrar, de ver tão bela que é, será que você seria capaz de trair Jesus? Será que você seria capaz de trair Jesus? Desculpa a pergunta, mas vou perguntar para o senhor, doutor. O senhor seria capaz de trair Jesus? Não. Irmão presbítero Daniel seria capaz? Irmão Hélio, perguntando para o sobreiro para não constranger outros irmãos. Seria capaz de trair Jesus? E olhar para trás, ver onde o pastor estava, a vida que levava, sem estrutura nenhuma familiar, perdido, e hoje está tudo arrumadinho, tudo gomadinho, é um carrinho bacana, uma casa, uma família bonita. Seria que mesmo assim seria capaz de trair Jesus? Eu quero que essa pergunta sirva para você refletir. Você seria capaz de trair Jesus? Provavelmente você falaria: não, eu traí Jesus? Você está doido? Depois que o Senhor me fez, tudo que o Senhor fez na minha vida, hoje eu sou uma nova pessoa. Hoje eu pratico a obra de Deus, eu procuro esforçar ao máximo para ser aplicado a palavra de Deus na minha vida. Jamais eu trairia. Talvez você falaria isso para mim, talvez é isso que você falaria para mim, mas Deus colocou uns tópicos aqui na minha vida, que vai você refletir nesta noite, se você trairia Jesus ou não. No primeiro impulso assim, eu também estaria dentro desse grupo. Eu traí, você acha? Eu vim a pé de Mojimirim para congregar aqui, a pé de Mojimirim para congregar aqui. Eu não gostava de faltar o culto, eu procuro não faltar até hoje. E depois de tudo que o Senhor me fez, me deu carro, me deu casa, me deu uma esposa, me deu filhos, nunca larguei. 27 anos que eu estou aqui. Quem olhava para mim há 27 anos atrás, você vai notar que não mudou nada em matéria de participação nos trabalhos da igreja. Não mudou. Quando eu vim a pé, eu sou o mesmo Clementino de 27 anos atrás. Venho de carro, está ali, carrinho bacana, uma moto bacana, mas não mudou nada a minha vida para com Deus. Eu iria trair ele depois de tudo isso? Eu não. Mas aqui está alguns requisitos que Deus colocou, alguns tópicos Deus colocou para a gente meditar aqui nesta noite, para você fazer um exame, fazer uma análise no seu interior, para ver se você está traindo Jesus. Esse texto me levou, sabe o que? Um relacionamento de um homem e de uma mulher, de um casamento. E dentro desse casamento exige fidelidade de um homem para com a mulher e da mulher para com o homem. Se quebrar esta fidelidade, naturalmente o casamento, essa aliança vai se desfazer, ou essa traição vai se desfazer. E vamos para o primeiro tópico. Vamos lá. Porque jamais achamos que trairemos Jesus. O primeiro tópico que eu pus aqui é que quando trocamos Jesus por as coisas do mundo, nós estamos traindo Jesus. Quando nós trocamos as coisas de Deus pelas coisas do mundo, nós estamos traindo a Jesus. Quando nós valorizamos mais as coisas do mundo, as festas do mundo, os prazeres do mundo, e rejeitamos as festas da casa de Deus, os prazeres de dentro da obra de Deus, nós estamos traindo Jesus. Porque diz a palavra de Deus: aquele que ama o mundo e os prazeres do mundo
Não ameis o mundo, nem o que o mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Se você ama mais as coisas do mundo, você tem prazer, uma quinta-feira, de abrir mão de vir para a casa de Deus, cultuar a Deus, que mudou a sua vida, e você, eu não vou no culto, eu vou em tal lugar, vou ficar em casa. Você está aí traindo a Deus, ou eu estou enganado? Se o noivo que é Cristo, a igreja é a noiva, numa quinta-feira está combinado de haver um encontro entre o noivo e a noiva simplesmente não vai. O noivo vai deixar por isso mesmo, nem deu satisfação. A noiva vai falar, é cinema. Você acha que o relacionamento vai vingar? Será que o noivo vai dizer assim, olha, acho que a minha noiva está me traindo, porque eu combinei o encontro aqui às 7h30, ela não apareceu de jeito nenhum, foi para outro lugar, não me avisou, ela está me traindo. Não é o momento de nós refletirmos e pensarmos, de analisarmos? E se nós, o segundo tópico, se nós conversarmos mais com as outras pessoas do que com Deus, nós também estamos traindo a Ele. Se a nossa conversa é mais conversa lá fora, conversa supérfluas, conversa do Facebook, conversa do WhatsApp, da internet, e deixamos de conversar com Deus, nós estamos traindo a Deus. Não? Ou sim? Se você tem uma noiva ou um noivo, você conversa com todos os seus amigos, 3 horas da manhã, a noiva olha lá, vê você está online. Falou, mas com o que você está conversando até agora? Você está me traindo por acaso? Se eu sou o seu noivo, você é minha noiva? E se você não conversa com o noivo, que você é a noiva, entendemos que você está traindo ele e traindo ela. Se você não conversa com o noivo, se você não ora, a oração é conversar com Deus, a oração é você dialogar com Deus, falar sobre tudo e todos, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu emprego, é conversar com Deus, porque por isso que a palavra de Deus diz em Mateus 6, né? Quando orares, entra no seu quarto, feche a porta, em secreto, conversa com o Pai. Às vezes nós conversamos com todo mundo, mas não conversamos com Deus. Será que não é traição? Será que não é trairmos o Senhor? Ou será que nós só achamos que traição é como o casamento do homem e da mulher? A traição é só quando troca de homem para mulher, ou a mulher para o outro homem? Ou será que um zap que recebe, vamos imaginar assim, um amor, você está do lado da sua esposa, alguém manda um zap lá de longe, e aquele barulhinho, você pega, esconde o celular, e vê que é a mensagem, será que você não está traindo? Às vezes nós traímos um noivo, às vezes nós traímos junto à mesa do Senhor, às vezes nós traímos. Então, de conversar, de orar, conversar com o Pai, irmãos. E às vezes nós, o terceiro tópico, às vezes nós elogiamos outras pessoas, e nós não elogiamos as pessoas que estão em volta de nós, a nossa família, o nosso irmão, a nossa igreja. Às vezes a gente cai nessa besteira de elogiar a igreja fulano de tal, né? A igreja lá da internet, do pastor fulano, e às vezes nós rejeitamos e não elogiamos a nossa própria casa. E esta falta de elogio, ela contamina outras pessoas. Se você falar para outra pessoa daqui da família, olha, o culto de quinta-feira, eu vi pelo menos 20 irmãos que não veio no culto. Daí aquela pessoa fala, também não vou também.
Ah, tá vendo? Estou sentindo também não ir. Porque a igreja fulano de tal é cheia, né? Tem gente que está lá na porta e a nossa não sei o que está acontecendo, os trabalhos estão um gato pingado. Fala de todo mundo, mas não fala da sua casa, da sua família, da sua igreja. É a mesma coisa o noivo e a noiva. A noiva elogia o outro, não é assim? Você viu como o Luiz Carlos arruma bem? Hein? Você viu como o fulano, ele põe o cabelo dele bem arrumadinho, a gravata bem paradinha, certinho, a calça combinando com o terno? Você viu que bacana? Imagina uma moça falando isso para o noivo, elogiando as outras pessoas em vez de elogiar o seu próprio esposo. Será que nós não estamos traindo também? Será que nós também não estamos sendo falhos também? De podermos elogiar tudo em volta de nós, menos a sua casa onde você congrega, irmão, para ser mais rasgado o verbo assim. E às vezes nossa casa se encontra às vezes vazia porque você decidiu não vir. Você e eu, nós decidimos não participarmos, e isso nós negamos, ou falamos de outros lugares, e às vezes nós traímos Jesus, quando nós deixamos de adorar a Ele, de quando nós deixamos de louvarmos a Ele, de cantar louvores em adoração direcionado a Ele, glorificando o seu nome. Quando nós deixamos de louvar a Ele e começamos a cantar outras músicas que não elevam o espiritual diante de Deus, nós também traímos a Ele. Quando da sua boca você começa a cantar música que não é direcionada ao Senhor, música mundana, que não glorifica o nome do Senhor, você trai Ele. Porque o Senhor, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. E o Senhor, Ele fez você para louvor da glória dEle, para você louvar, irmãos, para você participar nesse corpo, nesta família unidos, adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor Jesus. Talvez nós estamos traindo e não estamos percebendo. O outro tópico, às vezes nós estamos traindo Jesus, quando nós focamos mais as nossas vidas nos trabalhos lá fora, quando nós trabalhamos mais do que o necessário, quando nós já cumprimos as 8 horas de trabalho, mas nós inventamos mais serviço para nós trabalharmos mais, e nós vamos deixando a casa do Senhor, a casa do noivo, para segundo plano. Também estamos traindo o Senhor. Será que nós fazemos uma análise? Será que não sou eu, Senhor, que estou te traindo? Será que não sou eu que estou traindo e podemos ser participativos nos trabalhos da igreja? Será que não sou eu que na falta minha, fulano não vem porque fulano não viu eu aqui, e ele também não vai vir porque ele não viu ele, não viu o outro, e o outro não veio, acaba um grande volume de pessoas não vindo, porque você não entendemos que a nossa vinda para a casa de Deus, para adorar a Ele, glorificar a Ele, tem uma grande influência. E quando nós trabalhamos demais, nós trabalhamos mais de 8 horas, outros dobram 16 horas. Será que nós não estamos traindo Jesus? Será que quando nós tão focados nos trabalhos lá fora, mas quando se trata dos trabalhos da igreja, nós não queremos, nós abrimos mão? Eu não quero não. Não é para mim isso aí não. Eu já trabalhei, já tive experiência. Para mim foi uma luta, foi uma batalha. Mas quando o patrão fala assim, hoje é quinta-feira, você tem que ficar até às 10 hoje, viu? Opa,
pode marcar meu nome na lista. Se quiser, na quinta-feira que vem, o senhor já pode pôr na lista que eu já venho. Agora, quando os trabalhos é para a igreja, para a família, para o elevo espiritual da igreja, aí nós abrimos mão, não queremos. Será que nós não estamos pecando? É que nem um pai fala para o filho: filho, cuida das coisas minhas, filho, cuida, eu não estou conseguindo cuidar sozinho, você me ajuda, você trabalha para mim, cuida para mim. O filho: não, pai, não quero não, eu não quero nem saber disso não. O que o pai vai fazer? Meu filho está me traindo, o meu filho não está comigo nessa vida, o meu filho não está comigo nesse barco, nessa luta. É isso que eu quero fazer você refletir. Será que sou eu, Senhor, que estou traindo? E Jesus, ele foi mais pesado ainda, irmãos. Até aqui foi leve, Jesus foi mais pesado, coisa que confronta a nossa mente, as nossas ideias, irmãos. Jesus foi ao ponto de dizer: aquele que ama mais a sua mãe e o seu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama mais a sua família, mais os seus filhos do que a mim, não é digno de mim. E por causa disso, muitas das vezes, nós pais, nós família, às vezes deixamos as coisas de Deus que era para ser em primeiro lugar, deixamos em segundo lugar, porque valorizamos mais as pessoas do que a Deus. Esquecemos do 10 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Primeiro é Deus. Se você não ouviu até hoje, você vai marcar aí no seu caderno: não é a família em primeiro lugar não, primeiro é Deus, segundo é a família, porque sem Deus não tem família, porque Deus é o centro da família. Se Deus ele estiver na frente, no centro, a família vai tudo bem. Agora você imagina, se eu estou enganado, uma família sem Deus. Então Deus é o centro. E às vezes nós traímos, irmãos. E às vezes nós viemos para o culto, cultuar a Deus, adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. E às vezes achamos que viemos dentro da casa, dentro do templo do Senhor, é como se nós estivéssemos num piquenique, num shopping. Pegamos uma máquina que nem essa, ficamos dentro do culto, vasculhando as coisas, que nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para adorar o Senhor. E isso daqui tem feito muitos pecar dentro da casa de Deus. Quando é uma criança, ainda não tem a noção da sinceridade que é a casa de Deus, ainda a gente compreendemos, mas como é um adulto, uma pessoa que já foi batizada nas águas, já entende a respeito das coisas de Deus, ainda fica vasculhando dentro do celular, traindo Deus dentro da casa de Deus. Obrigado, meu Deus. E quando nós gastamos, vamos lá, e quando nós gastamos o dinheiro naquilo que não é plano, será que de certa forma também nós não estamos traindo? Quando nós gastamos o nosso dinheiro com tantas coisas supérfluas, coisas sem valor, coisas que não vai trazer benefício, é dinheiro perdido. Mas quando a obra de Deus, ela necessita, ela precisa, nós fechamos a mão. Ou nós tacamos a mão no bolso e puxamos R$2 para ajudar a obra de Deus, sendo que eu e você temos condições maiores de ajudar. Será que nós não estamos sendo infiel com o Senhor? Será que nós não temos fidelidade para com Deus, e nós entendemos que a nossa casa, a nossa família, ela precisa ser ajudada financeiramente? E quando nós gastamos nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz, torna até pecado isso.
É momento de nós refletirmos, irmãos. Para nós encerrarmos. Mas o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para mim não ter essa traição ao qual foi ministrado aqui nessa noite? Qual que é o remédio? Qual que é o método para mim não estar enquadrado dentro desses tópicos que o irmão acabou falando aqui nessa noite? Qual é o método? Agora, se eu perguntasse para os irmãos, você teria coragem de trair Jesus? Dentro da ministração que foi hoje, é um momento de refletirmos, né? Queira ou não queira, eu tenho traído em alguma área dessa que foi falado aqui. Mas só que eu venho trazer novamente uma porta de escape para você, através do Espírito Santo de Deus. O que eu devo fazer, irmão Clementino? É renovar a sua aliança para com Deus. É renovar a sua aliança para com o Pai. É de você não continuar fazendo da forma que você está fazendo e nós estamos fazendo, para nós continuarmos no erro e achamos que nós não jamais trairíamos Jesus. Renovarmos a nossa aliança. Por isso que eu fiz 15 anos filmando casamento. 15 anos eu trabalhei com filmagem de casamento. Eu filmei casamento de todas as espécies que os irmãos imaginam. E já deparei num casamento que o esposo traiu a esposa. Daí a esposa, para pagar o que o esposo fez, traiu o esposo com outro rapaz. Daí eu fui lá filmar o casamento deles, porque eles renovaram a aliança, esqueceram o passado. Firmaram uma aliança a partir de hoje, o pastor falou. Vocês são um novo casal, uma nova família. Esquece tudo que passou, tudo que foi para trás, começa uma nova vida. É esse convite que eu quero fazer com você nesta noite. Renova a sua aliança com Deus. Não continue vivendo essa vida mesquinha na fé, que às vezes tem levado você para longe de Deus. Faz essa análise pessoal, você. Analise os pontos que foi falado aqui e vamos corrigirmos para que nós não venhamos pegar naquele dia de surpresa o Senhor. Ao ponto de Jesus dizer para algum: afastai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. É que nem um casal, quando trai o outro, a mulher ou vice-versa vai conversar e falar: nem conheço você, sai para lá, nem te conheço. Talvez assim Jesus possa falar conosco. Mas se nós renovarmos a aliança com o Senhor, depositarmos novamente a nossa vida com o Senhor e corrigir os nossos passos diante do Senhor, a nossa vida em Cristo Jesus, ela vai ser uma nova pessoa, ela vai ser renovada em nome de Jesus Cristo. Coloca-se em pé em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesta noite. Aleluia. Não despreze a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, ela quer o melhor para nós, o melhor para você. Talvez você entrou aqui nesta noite meditando em tantas outras passagens, mas Deus falou comigo e falou com você justamente nesta passagem. É que o Senhor tem apreço por você, o Senhor tem amor por você, Ele não quer te perder. E se você e eu continuar virando as costas para Deus e para a obra de Deus, para a casa de Deus, com toda certeza a nossa vida vai de mal a pior. Senhor meu Deus, Pai, estamos aqui nesta noite, ó Pai, diante da Tua igreja, ó Pai. O Teu Espírito Santo, ó Pai, que está aqui nesta noite, que sonda, Senhor, nossos corações, sabe, Senhor,
as nossas intenções, sabe, Senhor, as nossas vivências, as nossas convivências, sabe os caminhos que temos ido, os caminhos que tem entrado, os caminhos que tem passado. O Senhor tem contemplado tudo isto, mas aqui eu peço aqui nesta noite, ó Pai, aquele teu servo, aquela tua serva, que decidiu nesta noite de fazer uma nova aliança com o Senhor, de firmar novamente os seus pés na rocha que é Cristo, e obedecer a tua palavra. Que o Senhor visita ele nesta hora, que o Senhor visita ela nesta hora, que o Senhor traz renovo na vida dele, e comece a escrever uma nova história, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Visita, Senhor. Não deixa que nós vivemos essa vida mesquinha na fé, Senhor. Viemos alimentar da sua palavra uma vez ou outra, participar do culto uma vez ou outra, não prestando atenção, não dando reverência, não dando, Senhor, todo louvor, toda glória, toda honra. Não deixa, Senhor. Renova em mim, Senhor. Coloca um coração reto, Senhor. Não retire, Senhor, de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria, Senhor, da tua salvação, Senhor. Visita, Senhor, o irmão, visita a irmã. Ó Pai, trabalha na vida, fortalece, traz ânimo, traz graça sobre a vida dele, e da vida dele contagia a sua família, os filhos, e os seus filhos possam também ser contados, Senhor, para a glória do teu nome, junto à mesa do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia.